A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quero aqui pedir perdão aos amados, que acompanham as nossas leituras aqui no nosso canal. A gente esteve em viagem missionária, aleluia, então foi bem corrido para estar gravando, as nossas leituras, mas vamos colocar em dias em nome de Jesus e vai tudo normalizar para a glória de Deus, amém? Hoje a gente vai estar fazendo a leitura do dia 22 nos livros de 2 Samuel, capítulo 14, 15 e Lucas 17, do 1 ao 19. Amém? Leitura do dia 22. Vamos iniciar a nossa leitura. 2 Samuel, capítulo 14. A volta de Absalão. Joabe, cuja mãe era Zerua, soube que o rei Davi estava sentindo muita saudade de Absalão. Então mandou buscar uma mulher esperta que morava na cidade de Tecoa e disse: finja que está de luto, vista suas roupas de luto e não penteie os cabelos. Faça de conta que você está de luto há bastante tempo. Então vá falar com o rei e diga a ele o que eu vou dizer a você. Aí Joabe disse o que ela devia falar. A mulher foi até o lugar onde o rei estava, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão, em sinal de respeito, e disse: por favor, me ajude, ó rei. O que é que você quer? Perguntou ele. E ela respondeu: o meu marido morreu e eu sou uma pobre viúva. Senhor, eu tinha 2 filhos. Um dia eles brigaram no campo, não via ninguém para apartá-lo à briga, e um deles matou o outro. E agora todos os meus parentes ficaram contra mim. Estão exigindo que eu entregue eles o meu filho, porque querem matá-lo, pois ele matou o seu irmão. Se fizerem isso, ficarei sem nenhum filho. Eles vão destruir a minha última esperança e vão deixar o meu marido sem nenhum filho para manter vivo o seu nome. Davi respondeu: volte para casa e eu cuidarei deste assunto. Senhor, disse ela, eu e minha família aceitaremos a culpa por qualquer coisa que o Senhor fizer. O Senhor e a sua família ficarão inocentes. Então o rei disse: se alguém ameaçar você, traga-o aqui, e ele nunca mais a incomodará. Senhor, disse ela, por favor, ore ao Senhor, seu Deus, para que os meus parentes que planejam vingar a morte do meu filho não cometam um crime ainda maior, matando o meu outro filho. Davi disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que ninguém tocará no seu filho. Senhor, disse a mulher, deixe-me dizer somente mais uma coisa. Está bem, respondeu ele, porque o Senhor fez uma coisa tão errada com o povo de Deus? Perguntou ela. Ó rei, o Senhor não deixou que o seu filho voltasse do estrangeiro, assim com o que acabou de dizer, condenou a si mesmo. Todos nós morremos, somos como a água derramada no chão, que não pode ser juntada de novo. Mesmo Deus não traz aos mortos de volta à vida, mas o rei pode dar um jeito e trazer um homem de volta do estrangeiro. Ó rei, eu vim falar com o Senhor agora, porque o povo me ameaçou. Aí pensei, vou falar com o rei, pois tenho a esperança de que ele atenda ao meu pedido. Pensei que o Senhor me atenderia e me salvaria daquele que está tentando matar o meu filho e a mim, e que quer nos tirar da terra que Deus deu ao seu povo. Eu, a sua criada, também pensei que a sua promessa me salvaria, pois o rei é como anjo de Deus e sabe tudo. Que o Senhor nosso Deus esteja com o Senhor. Eu vou lhe fazer uma pergunta, respondeu o rei, e você vai me dizer toda a verdade. Pergunte o que quiser, Senhor, respondeu ela. Foi Joabe que pôs você nisto, não foi? Perguntou o rei. E ela respondeu:
Digo por tudo que é sagrado, há que não há jeito de escapar da sua pergunta. Sim, foi o seu oficial Joabe que me disse o que fazer e o que falar. Ele fez isso para resolver este caso. O Senhor é sábio como anjo de Deus e sabe tudo o que acontece. Mais tarde, o rei disse a Joabe: eu resolvi fazer o que você quer. Vai e traga de volta o jovem Absalão. Então Joabe se jogou no chão em frente de Davi, em sinal de respeito, e disse: Deus abençoe, ó rei. Agora sei que o Senhor está satisfeito comigo, pois atendeu o meu pedido, que eu, o seu criado, fez. Então Joabe levantou e foi à cidade de Jessu e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. No entanto, o rei deu ordem para Absalão não morar no palácio. Eu não quero vê-lo, disse ele. Aí Absalão foi morar na sua própria casa e não apareceu mais diante do rei. Absalão faz as pazes com Davi. Em Israel não havia ninguém tão famoso por sua beleza como Absalão. Ele era perfeito da cabeça aos pés. Tinha muito cabelo que ele cortava uma vez por ano, quando ficava muito comprido e pesado. A sua cabeleira passava mais de 2 quilos de acordo com a medida real de peso. Ele tinha 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que era muito bonita. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei. Então mandou buscar Joabe para lhe pedir que fosse falar com o rei em favor dele. Mas Joabe não quis ir. Aí ele mandou buscá-lo de novo, mas Joabe recusou novamente. Então Absalão disse aos empregados: olhe, o campo de Joabe é pegado ao meu, e nele há uma plantação de cevada. Vão lá e ponham fogo no campo dele. Então eles foram e puseram fogo no campo de Joabe. Aí Joabe foi à casa de Absalão e perguntou: por que os seus empregados puseram fogo no meu campo? Absalão respondeu: eu mandei chamar você. Quero que você vai dizer ao rei Davi o seguinte: afinal de contas, por que foi que eu voltei de Jessu? Seria melhor ter ficado lá. E Absalão continuou: eu quero falar com o rei. Se sou culpado, que ele mande me matar. Então Joabe foi conversar com o rei. Aí o rei mandou buscar Absalão. E este veio, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão diante dele. E o rei o beijou. Capítulo 15 de 2 Samuel. A revolta de Absalão. Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia: Senhor, eu sou de tal tribo de Israel, Absalão dizia: olhe, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia: se eu fosse o juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar e eu faria justiça. E quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele o segurava, abraçava e beijava. Absalão fazia isso com todos os israelitas que ia pedir ao rei Davi que fizesse justiça, e assim ele conquistava o coração do povo de Israel. 4 anos depois, Absalão disse ao rei Davi: deixe minha cidade de Hebrom para pagar uma promessa que fiz a Deus o Senhor. Enquanto estava morando em Jesum, na Síria, eu prometi que se o Senhor me trouxesse de volta a Jerusalém, eu adoraria em Hebrom. Vá em paz, disse o rei. Aí Absalão foi a Hebrom, mas enviou mensageiro a todas as tribos de Israel para dizerem o seguinte: quando vocês ouvirem o toque da corneta, diga a Absalão se tornou rei em Hebrom.
200 homens saíram de Jerusalém com Absalão. Como convidado, eles não sabiam nada daquele plano e foram com toda a boa fé. Enquanto estava oferecendo o sacrifício, Absalão também mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo. Aitofel era um dos conselheiros de Davi. Assim, a revolta contra o rei ficou mais forte e os seguidores de Absalão aumentaram. Davi foge de Jerusalém. Então veio o mensageiro, contou a Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. Aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém: se queremos escapar de Absalão, temos de fugir logo. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui, vai nos vencer e matar todos os que estiverem na cidade. Sim, nós, os seus servidores, estamos prontos para fazer tudo o que o Senhor disser, responderam eles. Aí o rei saiu, acompanhado por toda a sua família e pelos seus funcionários, deixou somente 10 concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o seu povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os funcionários ficaram de pé diante do rei, enquanto os quereditas e os peleditas desfilaram em frente dele. Os 600 soldados e os que haviam seguido desde a cidade de Gate também passaram diante dele. Então Davi disse a Itai, o líder deles: por que é que vocês estão indo com a gente? Volte e fique com o novo rei. Você é um estrangeiro, refugiado, que está longe da sua pátria. Você só viveu aqui pouco tempo. Então, por que eu faria você seguir comigo? Eu não sei para onde vou. Volte e leve os seus companheiros, e que o amor e a fidelidade do Senhor esteja com você. Porém, Itai respondeu: ó rei, eu juro em nome do Senhor, Deus vivo, que irei sempre com o Senhor, aonde quer que for, ainda que eu morra por causa disso. Muito bem, respondeu Davi, então passe adiante. Itai foi em frente com todos os seus homens e os seus dependentes. Enquanto os seguidores de Davi saíram, o povo chorava alto. O rei atravessou o riacho de Cedron e todos os seus homens também foram na direção do deserto. Zadok, o sacerdote, estava com eles e também os levitas carregando a arca sagrada da aliança. Os levitas colocaram a arca no chão até que todo o povo acabou de sair da cidade. Abiatar também estava ali. Então o rei disse a Zadok: leve a arca da aliança de volta para a cidade. Se o Senhor está satisfeito comigo, um dia ele me deixará voltar para ver a arca e a casa onde ele fica. Mas se ele não está satisfeito, que faça comigo o que quiser. E Davi continuou a falar com Zadok: olhe, leve seu filho Amiás e também Jonatas, filhos de Abiatar, e volte em paz para a cidade. Enquanto isso, eu vou ficar esperando nos caminhos do deserto, até receber notícia de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de volta para Jerusalém e ficaram lá. Davi subiu ao Monte das Oliveiras chorando. Ele estava descalço e havia coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos os que seguiam cobriam a cabeça e também choravam. Quando contaram a Davi que Aitofel havia passado para o lado de Absalão, ele disse: ó Senhor Deus, faz com que os conselhos de Aitofel atrapalhem os planos de Absalão. Quando Davi chegou no alto do monte, onde havia um lugar de adoração, o seu fiel amigo Zai, da família dos Aquitas, foi encontrar-se com ele. Uzai estava com as roupas rasgadas e tinha posto terra na cabeça em sinal de tristeza. Davi disse: não venha comigo, pois isso não me ajudará.
mas você poderá me ajudar fazendo com que os conselhos de Aitofel fiquem sem efeito. Quando voltar à cidade, diga a Absalão: o rei, ó rei, eu agora vou servir o Senhor como servia seu pai. Os sacerdotes Zadok e Abiatar vão estar lá, e você contará a eles tudo o que ouvi no palácio do rei. Os filhos dele, Amiás e Jonatas, vão estar lá também, e você poderá me mandar por ele todas as informações que conseguir. Então Zaius, conselheiro particular de Davi, foi e chegou à cidade justamente quando Absalão estava chegando lá. Essa foi a nossa leitura do dia 22 de abril. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus e aleluia. Agora vamos meditar, aleluia, no capítulo 17 de Lucas, aleluia, dos versículos 1 ao 19. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 17, do 1 ao 19. O pecado e o perdão. Jesus disse aos seus discípulos: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado. Mas, ai do culpado, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço, do que fazer com que destes pequenino peque. Tenha cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda, e se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e cada vez vier e disser, me arrependo, então perdoe. Os apóstolos pediram ao Senhor, aumente a nossa fé. E ele respondeu, se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava, arranque-se pelas raízes e vai se plantar no mar, e ela obedeceria. Aleluia. O dever do empregado. Jesus disse, faça de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura e que cuida das ovelhas. Quando ele volta do campo, será que você vai dizer, venha depressa e sente-se à mesa? Claro que não. Pelo contrário, você diria, prepare o jantar para mim. Ponha um avental e me sirva enquanto eu como e beba. Depois você pode comer e beber. Por acaso o empregado merece agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Assim deve ser com vocês. Depois de fazerem tudo o que foi mandado, diga, somos empregados que não valem nada, porque fizemos somente o nosso dever. Jesus cura 10 leprosos. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre a região de Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram, Jesus, mestre, tem pena de nós. Jesus ouviu e disse, vão e peça ao sacerdote que examine vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Jesus disse, os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele, levante-se e vá, você está curado, porque teve fé. Essa foi a nossa leitura do dia 22 de abril, nos livros de 1 Samuel e no livro de Lucas, capítulo 17. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.